Vamos estudar a Bíblia agora, a palavra, depois vamos cear. Pega aí a sua Bíblia, abra por favor na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, no capítulo de número 7, no versículos de número 8 ao versos de número 10. Quero cumprimentar a audiência das rádios, dos aplicativos, os irmãos do Facebook, do YouTube, aonde estiver alguém nos ouvindo por um veículo de evangelização que é as rádios, a qual nós mantemos com muito esforço, com muita dedicação. Obrigado, Senhor, por esse trabalho glorioso que a palavra do Senhor faz através desse mover que o Senhor usa, chamado rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, Instagram. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos aí. 2 Coríntios 7, 8 diz: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Eu disse essa manhã que às vezes quando nós somos corrigidos, a palavra de Deus, Paulo usa um termo lá em Hebreus, que eu acredito ser dele a carta. Ele diz que Deus corrige, em Hebreus 12, corrige, disciplina e Deus açoita. Então Paulo ele usou uma carta, porque você sabe que a igreja de Coríntios, era a igreja problemática, é o retrato da igreja do Brasil, né? 90% da igreja do Brasil é a igreja de Corinto. É uma bagunça, uma desordem total. Paulo não usou, diz os estudiosos, historiadores, dizem que Paulo escreveu de 3 a 4 cartas para esta igreja, porque esta igreja era a igreja que mais pulava e era a igreja que mais tinha problemas carnais. É a igreja que mais falava em línguas para mostrar a espiritualidade, mas era a igreja que não entendia nada sobre o fruto do Espírito. Eles achavam que os carismas eram mais importantes do que o fruto, e a árvore não se conhece pelas folhas. Pular, gritar é folha, a árvore se conhece pelo fruto que ela dá. Então Paulo, enviando essa carta, diz que contristou. Acho que a gente chama o que é contristado, nós achamos. Tem aí, contristado, o que? Põe ali, contristado. Ainda que isso, contristado significa que alguém está entristecido ou aflito. Então Paulo está dizendo que quando ele escreve esta carta, dizendo, volta lá para o versículo 8, porquanto ainda que vos tenho contristado, ou seja, alguém está aflito, né? Ele diz, mesmo que eu tenha contristado a vocês através desta carta, ele diz, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Porque às vezes nós chamamos a atenção de alguém, e você vê a reação da pessoa ao ser corrigido, não porque é criança. Esta igreja aqui, Coríntios, era uma igreja criança, é uma igreja mimada, uma igreja abobalhada, uma igreja, sabe assim. Paulo teve que gastar muito das suas energias com esse povo aqui, porque era um povo carnal. Paulo falou, vocês são carnais, vocês se reúnem até na ceia, vocês não sabem o que é a ceia. Ele falou, você vê que Paulo fala que o ajuntamento deles era para pior, que nós não nos reunimos para pior, nós nos reunimos para selar, sabe, a nossa unidade, para vocês conhecermos uns aos outros e vivemos em amor. Seguindo a leitura, agora me alegro, não porque fostes contristados. Paulo está falando, eu não estou feliz porque vocês ficaram tristes,
mas porque fostes contristados, para quê? Para arrependimento. Então, quando a palavra vem, a gente não se reúne aqui para afofar o nosso ego, porque hoje o culto, em 70% dos lugares, é para o homem. Você vai ganhar, você vai chegar, você vai conquistar, você vai vencer, você. Então, é mais do que, eles falam mais de receber do que abrir mão. E o convite de Jesus não é para a gente receber, é para a gente se negar. Nós temos que abrir mão. Eles dizem que estar com Deus é quando recebe. Não, mostrar a presença de Deus quando eu abro mão dos meus desejos, da minha vontade, dos meus pecados, da minha carnalidade, por amor ao reino de Deus, por amor a Jesus. Então ele vai dizer: me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus. Ou seja, a palavra de Deus vem até você para mudar a sua vida, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz, ou seja, a palavra de Deus quando vem até nós, às vezes nós ficamos invocados. Às vezes termina o culto aqui, irmão, tem gente que sai daqui, sabe, tiririca da vida, fica quente, sai com a cara vermelha, às vezes fica até no próximo culto, nem aparece, que fica contristado, fica invocado, achando que o homem, o pastor, ou alguém que está pregando aqui, catou alguma coisa dentro da Bíblia para ferir. Aqui a gente não fere, a gente faz assim, ó, porque a tristeza segundo Deus, a palavra que Deus manda, às vezes nos gera tristeza, porque Ele exige de nós mudanças. A gente não está aqui para fazer a nossa vontade. O problema da graça mal recebida é esta. É igual a tal da democracia que diz que o Brasil vive. Já não vive mais democracia, coisa nenhuma. Então, o que fizeram com a democracia do Brasil? Fizeram escravo. Democracia não é para escravidar ninguém. Então, voltou. Nós vivemos num regime não democrático, não é mais regime democrático, é a mesma coisa que fizeram com a graça, pegaram a graça de Deus, transformaram a graça de Deus em libertinagem. Então Paulo está falando, tem que se arrepender, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que é o nosso tema de hoje, arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Ou seja, quando a palavra vem para a gente se arrepender, porque arrependimento, o que é arrependimento, irmão? Põe ali para mim, por favor. Arrependimento é uma mudança de atitude. Eu vejo muita gente dizer que é salva, dizer que é eleita de Deus, dizer que é predestinada do Senhor, dizer que é salva para sempre. Eu acredito que a salvação é eterna. Mas existe evidência da salvação. O que significa arrependimento? É uma mudança de quê? Então, eu me arrependo para a salvação. Ou seja, se eu não me arrependo, eu estou mostrando que eu não sou salvo. Arrependimento é uma mudança de atitude. Arrependimento é mudar de direção. Eu saía sexta-feira do meu trabalho, entrava na favela do Jacarezinho, 9 horas da noite, saía da favela do Jacarezinho, segunda-feira, pela manhãzinha cedinho, que depois ia trabalhar, depois voltava para a casa da minha mãe. Agora eu me arrependi. Então eu tenho que mudar de direção. Eu gostava de mentira, eu gostava de ficar bêbado, eu era um covarde. Toda pessoa que bebe e se embriaga é um covarde. É covarde. O cara que fica drogado é um covarde. Porque eu fui um drogado,
Eu sei que eu fazia isso porque eu era um covarde, que eu não queria assumir a minha vida. Eu tinha vergonha. Eu conheço pessoas, eu conheço um cara que é gente boa. O cara bebe todo dia. Todo dia ele bebe. Mas ele tem uma família horrível. Às vezes ele bebe por causa da família que ele tem. Horrível, horrível, horrível. Então ele é um covarde. Por ele ser o cabeça dessa família, permitir que a família siga nesse curso totalmente fora do reino de Deus, totalmente fora, servindo ao diabo, porque as pessoas não arrependimento, mudança de atitude, mudar de direção, mudar de pensamento. Diga assim: arrependimento, mudança de atitude, mudar de direção, mudar de pensamento. Tem sinônimos, irmão? Sinônimos de arrependimento: desfazer, corrigir e revogar, retratar, desdizer. Então diz que a palavra do Senhor está dizendo aqui que essa mudança, que é um arrependimento, está no versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Então a palavra de Deus que vem nos confrontar, você vem aqui para ser confrontado. Você não vem aqui para me te dizer: ô adúlteros, continue adúltero, ladrão, continue ladrão, bêbado, continue bêbado, traidor de mulher e de marido, continue traindo, sonegadores, continuem sonegando, porque vocês são salvos. Isto é uma graça que pregaram aí fora aí, ó, há anos e anos e anos, que gera pessoas totalmente fora do norte, totalmente do rumo do céu. Então quando ele diz a tristeza segundo Deus produz arrependimento, e arrependimento é o que? É mudança de direção. Existe a palavra arrependimento do original é metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, mudança de pensamentos, mudança de palavra, mudança de comportamento, mudança de direção. Então Jesus veio nos colocar no trilho dele. Porque outrora todos nós estávamos no trilho da carne. Paulo disse lá aos Efésios, acho que é o capítulo 2, Efésios 2, aqui, 3, 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Então o arrependimento não, quando eu me arrependi, eu nunca mais sigo agora o curso deste mundo. Qual é o curso deste mundo? É droga, é traição, é treva, é mentira, é adultério, é homossexualismo, é lesbianismo, sabe? É essa anarquia. Olha, ele está dizendo: nos quais andastes outrora. Aí veio a palavra, nos contristou. A palavra vem para nos contristar, que gera o arrependimento, que o arrependimento é a garantia que tu és salvo. Pastor, eu sou salvo, mas eu faço o que eu quero. Não pense nisso. Naquele dia vai ouvir aquela frase que muitos vão ouvir: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos vocês que praticam a iniquidade. Então, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade. Então a nossa vida era assim, largada, guiada pelo Satanás, pelos demônios, pela mente carnal. Olha lá. Mas o que aconteceu? A palavra veio. Diga: a palavra veio. A palavra chegou à minha vida. A palavra chegou à minha vida. Então essa mudança, esse arrependimento, sem arrependimento continuaremos separados de Deus. Toda pessoa que anda na prática do pecado, ela está separada de Deus. Ela não tem vida com Deus. Ela não consegue, sabe? Quando alguém fica assim, eu não sei orar, ora aí, ora por mim.
leva aqui, são pessoas separadas de Deus. Porque quem não é separado de Deus, Jesus falou: eu vou te dar a chave do reino. Ele deu a chave do reino para a igreja dele. Então ele não deu a chave do reino para o Pedro, ele deu para a igreja, aquela que ele falou: as portas do inferno não vão prevalecer. E cadê a igreja de Jesus? Tem algum aqui que faz parte dessa igreja que é de Jesus? Então, quando você pensa nesta condição, aí quando vem o arrependimento, 2 de Coríntios, capítulo 7, versos 10, ação ou efeito de arrepender-se, ação de mudar de opinião, de comportamento. A Bíblia diz que isto gera, ela produz arrependimento que gera salvação. O que é salvação, irmã? Põe ali para mim, por favor, para a gente saber, né? Estudar a palavra com entendimento. Salvação. No Novo Testamento foi escrito no grego, essa palavra que Paulo falou aos Coríntios, é a palavra sotéria, a palavra salvação, sotéria. Essa palavra ela não é salvar só de uma ou duas coisas, tem mais de 30 que essa palavra sotéria, do diabo, do perigo, da morte, de tudo. Então aqui está resumido porque foi tirado do dicionário, né? Algo ou alguém que salva, que livra do perigo de uma situação desagradável. Tem mais? Sinônimo de salvação: redenção, resgate, salvamento, remissão e triunfo. Isto tudo aqui aconteceu na nossa vida. Quando houve um arrependimento, quando eu me arrependi dos meus pecados e delitos, houve uma redenção, houve um resgate. Jesus foi lá e me resgatou. Ele foi lá e te resgatou. Cristo que nos resgatou. Ninguém vem a Cristo, é Cristo que traz. Não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros. Então, Paulo fala aos Colossenses, acho que é 1,13, veja lá, irmão, depois põe ali, 1,13, Colossenses 1,13, se minha mente está velha, deixa eu ver, é isto aqui, ó. A salvação é isto aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, ou seja, a palavra salvação é resgate. Então ele me transportou, ele foi lá. Eu não podia sair das drogas, eu não podia sair da cachaça, da bebida, do álcool, da mentira, mas ele foi lá. Não, aí pensa, eu que não quero parar. Não é que você não queira parar de beber, de fumar, você está gastando sua vida, gastando tua saúde, perdendo a família. Tem um monte de gente perdendo a família. Eu que não quero ter o controle. Não tem controle nenhum, irmão. Se Jesus não for lá e libertar essa pessoa, ela vai continuar no mesmo lugar, presa, escravizada. Então diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Então vê que não foi eu que saí, aceita Jesus. A igreja fica assim, desculpe a expressão, mas é essa que eu acho mais clara. É um mendigo em cima do púlpito. Não é que seja mendigo, às vezes é uma igreja trilionária, né? Que eles são trilionários. Mas é alguém que parece um mendigo, que gasta 2 horas para fazer apelo. Quem quer aceitar, Jesus vai dar, 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 Jesus vai fazer, Jesus vai acontecer. Então as pessoas vão nesse embalo, sabe, dessa proposta indecente e imoral, que Jesus não propôs nada disso. Ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Tu estás pensando que tu vai vir após mim, teus problemas vão acabar, tuas situações com a tua família, no teu casamento, no teu trabalho, vai acabar? Não vai acabar não, mas essa é a proposta que falam aí fora, que tudo, como você está, irmão? É só vitória. Tu vê a vida deles, é só derrota, não tem vitória.
tem vitória nenhuma. Então ele nos libertou, porque é pregado uma coisa e é viver outra. Evangelho não é pregação bonita e vida suja. Evangelho é o poder de Deus. Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então essa palavra, quando chega até a nossa vida, ela tem que gerar arrependimento. Está ouvindo, irmãos? Diga, arrependimento. Arrependimento. O que é arrependimento? Mudar de direção, andar em outros caminhos, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de comportamento, mudança de palavras. Tem gente que diz que é salva, continua xingando, continua brabo, violento, continua sendo um pai horrível, grosso, marido totalmente, sabe, estranho, nem parece um homem. Às vezes você fica vendo um casal, quem é o homem ali, quem é a mulher? Não sabe quem é mais. Então, arrependimento, uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Se não está acontecendo isso, não teve arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem o quê? Não tem o quê? Salvação. Então, não é o que eu digo, eu sou salvo, eu sou salvo. Jesus falou, vai e deixe o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça. Um salvo dá fruto de salvo. Quem não é salvo não dá fruto nenhum, dá escândalo, promove escândalo no meio do povo de Deus. Então, uma mudança de atitude, uma mudança de direção, uma mudança de pensamento, sinônimos, arrependimento, desfazer, corrigir, revogar, retratar, desdizer. Salvação, sinônimos, salvação, redenção, resgate, salvamento, remissão e triunfo. Então, isto aconteceu na nossa vida, quando a palavra veio. Diga, é a palavra. Eu ganhei aquela causa, agora eu virei crente. Tu virou um cretino que tu viraste. Se tu vem nas congregações atrás de resolver causas, a maior causa que nós tínhamos, sabe qual é? Íamos todos para o inferno. Jesus pagou o preço para mudar a nossa direção. Essa é a causa que nós tínhamos, não é causa na justiça. Então vamos entrar, nós temos agora 12 minutos, depois nós vamos fazer a ceia. Por que eu tenho que me arrepender? Eu quero contar aqui uma passagem que eu examinei esta manhã, eu ia passar a vocês esta manhã, mas não deu tempo. Em 2 de Pedro, vamos ler só essa passagem, 2 de Pedro, Pedro diz assim, capítulo 3, amados, versículo 1, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordais das palavras anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos. 3. Tendo em conta, antes de tudo, que os últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Sabe por que essas pessoas se escarnecem de muitas coisas dos cristãos? Porque tem muitos cristãos que dão margem para isso aqui. Cara, você é cristão mesmo, cara? Mas tu fala desse jeito? É assim que tu grita com teu marido? Tu diz que é crente, mulher poderosa, numa casa com duas cabeças, um corpo com duas cabeças? Não tem.
Então, essas pessoas que geram escárnio, faz com que os escarnecedores apareçam. Andando segundo as paixões, 4, dizendo, olha o que eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque que temos que nos arrepender para a salvação. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde dos pais, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, o qual surgiu da água através da palavra de Deus. 6. Pelo qual veio a perecer o mundo, daquele tempo, afogando em água. Quando foi isto? Quando foi? No dilúvio. Pedro está contando a história que aconteceu com Noé. Isso você pode encontrar no livro de Gênesis, não precisa ir lá, está em Gênesis 7:11. Então, não precisa ir lá. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo. Está sendo guardada para uma coisa, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns o julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, qual é o propósito da palavra? Arrependimento. Então ele fala, ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, que vem através da pregação. Nós entramos nesta casa, deveria ser, todas as casas deveria ser assim. A pregação sempre tem que ser para mudanças. Não é convidar as pessoas para ter boa vida, que Jesus não chamou ninguém para ter boa vida, irmão. Todos que foram chamados por Jesus, leia a Bíblia, leia a história da igreja, do povo de Deus lá atrás, depois leia a história dos apóstolos, dos homens de Deus. São os apóstolos do Brasil, os bispos do Brasil, os pastores do Brasil, que vivem nessa mamata. O resto é dor, é sofrimento, é guerra. Então Pedro está alertando, diga assim, ele está alertando, ele está nos contristando. A gente fica com raiva dessas coisas, porque por acharmos que está demorando, isto é balela. Tem muita gente que já abandonou, muita gente que não congrega mais. Para que igreja? Eu sou a igreja. Nós sabemos que nós não somos a igreja, nós somos membros de um corpo. Igreja só se forma quando os membros se reúnem. Fora disso, é um galho de uma árvore quebrada, jogada no chão. Quando alguém diz, não preciso de congregar, não preciso de estar no corpo, eu estou dizendo, eu estou quebrando aqui e vou ficar aqui. Quebra o galho, joga no chão, 3 dias depois, a folha está seca, solta, o vento carrega, vira palha, é assim. Então, igreja, sou a igreja quando está assim. Os membros se agrupam e formam o corpo, que o cabeça é Jesus Cristo. Então vamos continuar a leitura. Virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, porque o que vem de lá vai cair na terra.
visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então Pedro está falando, olha, a nossa vida não é mais de pecado não, irmãos, porque os testemunhos de Jeová diz que o paraíso é aqui, tem um paraíso aí, deve ser Beto Ribeiro, né? Deve ser. Então vai acabar tudo isso que você está vendo, tudo que você vê aí, diz que os elementos vão se derreter. Caiu o sol, pastor, não vai ter mais sol, não vai ter lua, não vai ter mais estrela, não, nós vamos estar debaixo de uma glória, de uma luz, de um poder, é Deus, é o próprio Papai Deus que vai iluminar o ambiente. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando. Quando a gente estava indo para lá, arrependemos, mudamos de direção, porque nós estamos esperando, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados, o que vai acontecer? Se derreterão. Aí eu não acredito nada disso, paciência, isso aí é só para o cristão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o que? Novos céus. Não está escrito que vai haver, irmão? Então, se vai haver novo céu e nova terra, quer dizer que essa velharia que as pessoas morrem por ela, né? Só leva um tiro por causa de um celular, leva um tiro por causa de um cordão, leva um tiro por causa de uma bolsa velha que o endemoniado quer arrastar. Um tiro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais, o que habita? Cara, não tem o que tem nesse país, irmão. O que falta nesse país é isso aqui, ó. Justiça. Falta na justiça. Não tem justiça nesse país. 99% é corrupta a justiça da nossa nação. Passa, irmão. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos. Paulo trata também, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Para que eles deturpam? Para a própria destruição deles. Quem pega a palavra do Senhor, o evangelho da graça, e faz assim, ó, não, eu posso fazer o que eu quero, eu já sou salvo, eu sou dono do meu nariz. Você não é dono de nariz nenhum. A Bíblia diz que nós éramos escravos, estavam no mercado de escravos, foi lá, o nosso Senhor Salvador pagou por cada um de nós. Olha lá, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, estou prevenindo o mundo, irmão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados. Então são gente que está levando a igreja para o inferno, irmão. Está levando, não é igreja, está levando uma massa para o inferno. Estava vendo lá um pastor de uma igreja dessa aí, cobrando R$80 para batizar pessoas.
Não, eu não estou cobrando 80, não. É porque tem que comprar a camisa, olha, tem que comprar a pulseira. Meu Deus. Não, porque a gente cobra esse dinheiro, porque a gente tem que ter uma sala VIP para o jogador fulano de tal, sabe? Tem que ter as cadeiras para aquela pessoa, sabe? Acepção de pessoas dentro da igreja de Cristo, não existe igreja de Cristo ali. Arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Por que eu trouxe essa palavra de Pedro? Porque sem arrependimento, amados, o que é arrependimento? Terminando. O que é arrependimento? É metanoia, é mudança de mente, mudança de pensamentos, mudança de palavra, mudança de comportamento, mudança. Eu sou salvo porque eu mudo de comportamento. Não, você não é salvo porque você muda. Por a palavra ter entrado em você, te mostra que você tem que mudar. Mas quando Deus quiser me mudar, quando Deus quiser te mudar, quando a palavra entrou na sua vida, é a hora que Ele quer te mudar. Mas Ele tem que fazer uma mágica. Deus não vai fazer mágica nenhuma. É um esforço que nós fazemos para viver, para agradar a Deus. Sem arrependimento, continuaremos separados de Deus. Arrependimento é o ato de se afastar-se do pecado, da desobediência, da rebeldia e voltar-se para Deus. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Arrependimento aconteceu na vida do apóstolo Paulo. De perseguidor, passou a ser um perseguido. Ou o que aconteceu? As pessoas viram em Paulo uma mudança. Eles estão vendo na nossa vida? Será que a gente está sendo pedra de tropeço até para dentro de casa? Para a mulher, para o marido, para os filhos, para a mãe, para o pai, para um vizinho? Tem muitos cristãos que estão sendo pedra de tropeço. Não houve um arrependimento. Que o Espírito Santo, que é o arrependimento verdadeiro, é uma obra do Espírito Santo, que convence-nos do pecado e nos direciona a uma vida de transformação. Eu espero que comecemos dentro desse assunto aqui, sabe, com a mente. Eu sei que a gente vai ficar chateado, nós vamos ficar chateados, porque Deus, quando me fala essas coisas, eu me chateio, porque eu gosto de fazer umas coisas erradas, né? E Deus vem, fala comigo, e Ele manda falar com vocês. Arrependimento é mudança de direção. Assim disse o Senhor, assim disse a palavra do Senhor. Vamos dar-lhe um aplauso a Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos